Olá, enfermeiros e enfermeiras de plantão. Vamos a mais uma videoaula e o tema de hoje é extrasístole ventricular. Espero que vocês gostem. Vão comigo. Vamos lá então a mais uma videoaula e o tema de hoje então é extrasístole ventricular, ok? O que nós conseguimos então observar nas extrasístoles ventriculares? Tudo começa com batimentos ectópicos prematuros que são de origem ventricular. O que acontece é que no ventrículo, nessa região, nós temos focos ectópicos, ou seja, outros tipos de estímulos elétricos que podem ser desencadeados a partir do ventrículo e que vão ser estimulados de maneira aleatória, podendo ser isolados ou múltiplos, tá? Então, esses focos, eles podem acabar sendo estimulados por alguma razão, por alguma causa, que a gente já vai ver, e acabar desencadeando um batimento prematuro, competindo com o estímulo que nasce lá no nó sinusal. Então, esse estímulo, quando ele nasce de maneira prematura, ele acaba estimulando eletricamente a área ventricular, e isso gera para a gente, através do traçado, uma imagem de um QRS com um perfil completamente diferente do perfil fisiológico. Nós já iremos ver isso em imagem. Então, isso pode ser desencadeado por um único foco ectópico ou por mais de um foco ectópico em momentos diferentes. E isso dá origem a contrações extras, ou seja, uma extracontração, uma extrasístole ventricular. Como que isso pode acontecer? Quais são as causas naturais para que a gente tenha uma extrasístole ventricular? O importante é considerar que corações normais também podem ter extrasístole ventricular. O que a gente consegue observar é que ela é completamente fisiológica se ela acontece de uma maneira esporádica, ou seja, é normal que pessoas sem nenhuma patologia cardíaca venham a ter contrações extras do ventrículo. Porém, é importante dizer que essas contrações extras ventriculares, elas não podem ser frequentes. Uma vez que nós temos isso acontecendo de maneira frequente, isso pode ser comprometedor e traz aí um mau prognóstico da parte ventricular. Então, isso é muito importante frisar. Pessoas podem acabar desenvolvendo extrasístole, e essas podem ser mais complicadas nos casos de cardiomiopatias dilatadas, ou hipertróficas, aumento da massa muscular, cardiopatia isquêmica, alterações eletrolíticas, problemas de válvula, por exemplo, como prolapso de válvula mitral, cardiopatias congênitas também são comuns a gente conseguir observar extrasístole ventricular, fase aguda e tardia do infarto, assim como intoxicações medicamentosas. Dentre as mais comuns, a gente tem aí as intoxicações por digitálicos. Quais são os tipos? Aí a gente tem, então, uma classificação que consegue traduzir para a gente uma característica bem peculiar das extrasístoles, que, na verdade, a gente descreve a partir da frequência dela no eletro, se ela é grave ou não. Então, através dos tipos que nós temos de extrasístole, a gente vai definir uma nomenclatura bem específica. Então, nós temos o tipo monomórfica ou polimórfica. O que significa isso? Monomórfica ou polimórfica se refere à morfologia, ou seja, é a cara da contração extra. Então, a gente vai ver isso nos traçados, e quando ela for monomórfica, as extrasístoles ela apresentam uma mesma característica e um mesmo perfil de onda. Já quando ela é polimórfica, as morfologias, as carinhas e o desenho dela no traçado fica diferente. O que significa isso? Se ela é uma extrasístole monomórfica, significa que é um único foco ectópico que está competindo e mandando estímulo extra e fazendo essa contração extra do ventrículo. Quando eu tenho uma onda de extrasístole ventricular com característica polimórfica, significa que eu tenho mais de um foco ectópico mandando estímulo fora do padrão fisiológico. Ela pode também ser isolada ou pareada. Isolada é quando a gente vê uma única extrasístole sozinha. Pareada é quando eu tenho duas contrações ectópicas seguidas e a gente consegue observar essa extrasístole de maneira pareada. Tudo isso vai ficar muito mais fácil no traçado, vocês vão ver.
E essa é a parte mais chata, que todo mundo acha um pouco de trava-língua. Eu costumo dizer em aula que a extrasístole ventricular ela é uma arritmia e a gente tem nome e sobrenome para ela. Então, acaba sendo um pouquinho mais complexo a nomenclatura, mas não é difícil de entender. Então, ela pode ser bigeminada, trigeminada ou quadrigeminada. O que significa isso? Com a frequência com qual ela aparece no eletro. Tá? Tudo isso vai trazer para a gente, através da nomenclatura e a definição dessa extrasístole, a gente consegue observar a frequência com qual ela está aparecendo, o tipo de extrasístole e consegue traçar um padrão prognóstico da função do ventrículo. Observar se existe algum risco desse paciente ter uma sucessão de extrasístoles e complicar essa arritmia, trazendo aí um risco maior para esse paciente, ou se é uma extrasístole isolada, sozinha, bem características de corações normais. Então vamos lá para as características eletrocardiográficas. O que eu consigo observar na extrasístole? Nós temos aqui então uma onda P, né, perfeita, complexo QRS, uma onda T. Logo, então, após a onda T, eu teria que ter uma nova onda P, mas eu não consigo observar aqui uma onda P. Então, essa característica da extrasístole ventricular é justamente não ter a onda P precedendo o QRS, já que a gente está falando de uma contração extra somente do ventrículo, então o átrio ele não contrai, por isso eu não tenho onda P, ok? Então, nesse caso, eu vou ter a ausência da onda P, não consigo observar aqui a onda P. Logo depois, eu tenho um complexo QRS, que é esse aqui, mas percebam que ele tem uma alteração morfológica. A morfologia dele é completamente diferente do ritmo sinusal que precede. Ou seja, esse QRS aqui é completamente diferente desse. Então, isso significa o quê? Traduz para mim de uma maneira que esse QRS não veio da mesma origem, da mesma fonte geradora para que essa contração existisse. Então, eu consigo observar que esse QRS nasceu do jeito correto, porque ele tem uma onda P precedendo, né? Então, ele veio lá, foi um estímulo gerado pelo nó sinusal, e esse aqui é um complexo completamente aberrante, diferente do anterior, tá? Então, eu tenho o complexo QRS completamente diferente. Depois, nós observamos a onda T. Então, se eu tenho um complexo QRS, significa que eu tenho uma contração ventricular. Se ele contraiu, se o ventrículo contraiu, eu tenho que ter um relaxamento desse ventrículo. O que significa isso? Eu tenho a onda T. Nesse caso aqui, a repolarização ventricular ela vai ser alterada com polaridade contrária ao QRS. O que significa isso? Se o meu QRS for positivo, a minha onda T vai ser negativa. O contrário também é verdadeiro. Se eu tiver um QRS negativo, a minha onda T vai ser positiva. Sempre assim, ok? Então, essa onda T está aqui presente, né? Depois nós temos a pausa compensadora, que é o quarto tópico. Então, nós temos aqui pausa após a onda T. E isso traduz para mim esse intervalo aqui. Então, seria esse intervalo todo aqui, tá? Então, sempre após uma extrasístole, eu vou ter essa pausa compensadora completa. Vamos ver, então, isso no eletro. Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui uma onda P, um complexo QRS, uma onda T, outra onda P, outro complexo QRS, outra onda T, P, QRS e T. Depois eu tenho aqui uma onda, né? Bem diferente. Eu sei que isso aqui é um QRS, porque não tem nenhuma chance disso aqui ser uma onda P ou uma onda T, já que a onda T já aconteceu. Então, logo após a onda T, eu teria que ter uma onda P de novo, mas a onda P não aparece aqui e, em contrapartida, eu tenho um complexo QRS. Imagine, então, que eu tenho a ausência do P, eu tenho um complexo QRS bem diferente do QRS que precede, eu tenho uma onda T com polaridade contrária ao QRS, então meu QRS aqui está positivo, a onda T está negativa, e após eu tenho a pausa compensadora, ou seja, eu tenho todas as características para que isso seja uma extrasístole ventricular,
ok? Então, depois eu volto a ter onda P, complexo QRS, onda T de novo, onda P, complexo QRS, onda T, onda P, complexo QRS, onda T, e tenho outra extrasístole. Esta extrasístole é bem semelhante à que aconteceu há 3 batimentos atrás. Então, vamos dar um nome para essa extrasístole ventricular. Já que ela tem a mesma carinha, então as duas extrasístoles que eu estou visualizando apresentam a mesma característica eletrocardiográfica, ou seja, a mesma carinha, a gente vai chamar isso de monomórfica. Tá? Esta extrasístole, ela está sozinha ou ela está acompanhada? No caso aqui, ela está entre complexos QRS normais e eu tenho uma única contração. Então, a gente vai chamar isso aqui de extrasístole isolada. Ela não está pareada, ela não está aos pares, ela está sozinha. Então, é uma extrasístole ventricular isolada. E aí, agora com relação à frequência, que é aquela parte da trava-língua, né? Nós temos um complexo QRS normal, 2, 3. A extrasístole é sempre a quarta a aparecer. A mesma coisa acontece aqui, ó. 1, 2, 3, ela é a quarta. 1, 2, 3, ela é a quarta. Então, a gente vai chamar isso de quadrigeminismo. Então, eu tenho o nome completo da arritmia. Então, isso é uma extrasístole ventricular, isolada porque ela está sozinha, monomórfica porque ela tem a mesma morfologia e com quadrigeminismo ou quadrigeminada, tanto faz, a nomenclatura não tem modificação, a definição é a mesma. Então, isso me transfere a imagem. Quando eu falo o nome completo dessa arritmia, eu consigo desenhar esse traçado na minha cabeça, na minha mente. Significa que a cada 3 batimentos normais, né, vindos de origem sinusal, eu tenho uma extrasístole acontecendo, ok? Mais um exemplo aqui. Uma onda P perfeita, complexo QRS, onda T. Aqui eu tenho o quê? Se eu tivesse um batimento normal, após a onda T, eu tenho que ter uma onda P. Só que essa onda P ela não aparece aqui. Então, eu tenho um complexo QRS e uma onda T, olha, com polaridade contrária ao QRS. Meu QRS aqui é positivo, minha onda T está negativa. Logo após, eu tenho outro complexo QRS, bem semelhante ao anterior. E outra onda T, e depois eu faço uma pausa compensadora. Uma onda P de novo, complexo QRS, uma onda T. Não tenho onda P, e eu tenho uma contração extra do ventrículo, 2, 3 contrações extras, depois uma outra pausa. Uma onda P, complexo QRS e assim vai. O que aconteceu aqui? Então, significa que eu tenho 2 contrações extras do ventrículo, eu tenho 2 QRS com morfologia igual, ou seja, elas são monomórficas. Todas as contrações extras têm a mesma característica. Isso aqui é igual a isso aqui, todas elas são semelhantes, ok? Então, ela é uma extrasístole monomórfica. Com relação a isolada ou pareada, ela está sozinha ou está aos pares? Não me interessa se ela está em trio ou em 4, não interessa. A gente sempre vai chamar isso de pares. Se ela não estiver sozinha, ela está em pares. Nesse caso aqui, ela está em pares. Ela está contraindo 2 vezes para um QRS normal antes e depois. Então, eu tenho 2 contrações ventriculares juntas, ok? E com relação à frequência, eu tenho um QRS normal, um conjunto de extrasístole. QRS normal, um conjunto de extrasístole. Uma contração normal, eu já posso esperar aqui uma nova contração de extrasístole. Então, isso transfere para mim a nomenclatura, né, descrevendo essa arritmia como uma extrasístole ventricular pareada, porque ela está aos pares, ok? Ela não está sozinha. Monomórfica, porque ela tem a mesma morfologia. E no caso aqui, é com bigeminismo, porque a cada um complexo normal, eu tenho na sequência, né, em seguida, um par, né, uma contração extra do ventrículo.
Um normal, uma extrasístole. Um normal, uma extrasístole, ok? Neste caso, nós temos onda P, complexo QRS, uma onda T que nesse caso não está dando para ver perfeito, onda P, complexo QRS, onda T, e olha só, uma contração extra do ventrículo. Então, isso aqui representa para mim uma contração ventricular. Isso aqui não pode ser nem uma onda P, nem uma onda T. Então, se eu tenho aqui uma onda T e na sequência não tenho AP, isso aqui só pode ser um QRS, só que esse QRS aqui está igual a esse ou igual a esse? Não, está diferente, né? Então, nesse caso, isso aqui é uma contração extra do ventrículo, gerada por um estímulo elétrico produzido por um foco ectópico. Nesse caso, meu QRS está positivo e eu tenho uma onda T aqui, ó, invertida, tá vendo? Ó, com polaridade invertida. Meu QRS é positivo, a minha onda T é negativa. Faço uma pequena pausa, depois eu tenho onda P, complexo QRS, onda T, e cadê o P de novo? Não existe. Logo, na sequência, eu tenho uma outra onda que parece muito com QRS, só que totalmente diferente desta onda QRS e totalmente diferente desta aqui também. Tá? Essa onda aqui também não é igual a essa. Aqui o meu QRS está negativo. Olha só esse, está positivo. A onda T aqui está positiva. Por quê? O meu QRS não está negativo. Lembra que eu falei que fica com polaridade invertida? Então, eu tenho uma onda T, uma pausa, onda P, complexo QRS e assim vai. Né? Então, nós temos o quê? Vamos dar o nome a essa extrasístole. O que eu preciso entender? A morfologia destas extrasístoles são diferentes. Então, eu não vou dar o nome de monomórfica. Esta extrasístole vai receber o nome de polimórfica. Ela é uma extrasístole polimórfica. O que seria isso? Significa que são dois focos ectópicos que estão mandando estímulo para o ventrículo contrair. Não é um único foco igual, né, nesses casos aqui em que elas eram monomórficas. Nesses casos aqui é um único foco ectópico mandando estímulo. Aqui não. Aqui são dois focos ectópicos diferentes mandando estímulo. Ok? Com relação a se ela é isolada ou pareada, percebam que eu tenho uma única contração nos dois casos aqui, onde eu tenho a contração extra do ventrículo. Então, nesse caso, ela também é isolada. Ela está sozinha, ok? E com relação à frequência, eu tenho uma contração normal, duas normais, eu tenho uma extrasístole acontecendo no terceiro batimento. Porém, aqui, isso não acontece. Nós temos uma contração e, na sequência, uma extrasístole. Como, então, na verdade, eu não tenho como definir a frequência com qual isso está acontecendo, eu simplesmente vou definir, então, que essa é uma extrasístole ventricular, isolada, porque está sozinha, polimórfica, porque são diferentes, frequente. Eu vou dizer que ela está acontecendo com muita frequência, com uma alta frequência, mas eu não consigo precisar com qual frequência essa extrasístole está acontecendo, ok? Aqui, então, mais um exemplo, né? Nesse caso, eu tenho uma extrasístole ventricular, polimórfica porque são diferentes, isoladas porque estão sozinhas e frequentes porque ela está acontecendo, olha só, 1, 2, ela é a terceira, 1, 2, ela é a segunda aqui. Então, a frequência ela não é constante, por isso eu falo que ela é frequente, ok? Nesse caso, olha só, eu tenho onda P, complexo QRS, onda T, não tenho onda P e tenho um complexo QRS. Esse complexo QRS é positivo, a minha onda T está negativa, com sentido contrário, certo? Então, isso aqui é uma extrasístole, porque é totalmente diferente deste complexo QRS, eu faço uma pequena pausa, tenho aqui onda P, complexo QRS, onda T, não tem onda P, ou seja, nova contração extra do ventrículo, onda P, complexo QRS, onda T, uma nova contração extra. Então, nesse caso, eu tenho contrações que são iguais, monomórficas, com a mesma morfologia, isoladas porque estão sozinhas, tá? Não tem outro complexo QRS acompanhando, e a frequência aqui
é um normal para uma extrasístole, um normal para uma extrasístole, um normal, uma extrasístole, uma normal, uma extrasístole, e assim eu já posso prever quais são os próximos batimentos quando eu falo que ela tem, por exemplo, um bigeminismo. Ela é sempre a segunda. Então, uma normal, uma extrasístole. Por isso, então, bigeminismo, ok? Em relação, então, ao tratamento. O tratamento e a conduta que a gente deve ter vai depender muito de quanto é a presença dessa extrasístole. Então, em extrasístoles isoladas e bem espaçadas, que aparecem esporadicamente no meu traçado, né? Então, a gente tem como conduta verificar se há ou não necessidade de tratamento, justamente porque pessoas normais sem qualquer patologia cardíaca também podem apresentar. Então, a gente vai observar isso geralmente um holter para dizer se isso tem chance de ser patológico ou não. Quando há necessidade, o tratamento ele pode ser farmacológico e dentre as medicações que a gente realiza, né, administra para tratar essa arritmia, pode ser, por exemplo, desde a correção do motivo de ocorrência, né, o fator causal. Então, por exemplo, fazendo essa arritmia por alteração de eletrólitos. Então, um exemplo seria tratar, né, no caso, a hipopotassemia, que geralmente pode estar desencadeando essa extrasístole. Se, porventura, a gente não conhece o motivo pelo qual o paciente está fazendo arritmia, o que geralmente pode ser feito são antiarrítmicos. Os antiarrítmicos de escolha serão, então, a propafenona, que é, na verdade, um bloqueador de canal de sódio, a amiodarona, né, que é um antiarrítmico bem conhecido e bastante utilizado, o verapamil, que é uma medicação bloqueadora de canal de cálcio, e o propanolol, que é, na verdade, um beta-bloqueador. Todos esses, então, vão estar atuando como antiarrítmicos diretamente relacionados à extrasístole, tá? Esses medicamentos são utilizados para outras arritmias, mas para esse caso, são os de escolha para tratamento de extrasístole ventricular. Como estratégias não farmacológicas, a gente tem aí os dispositivos elétricos. Um exemplo são os marcapassos ou os cardioversores desfibriladores, tá? E temos também a ablação por catéter. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, espero vê-los na próxima aula. Dá o like aí, compartilhe. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E não esqueça aí de acionar o sininho para que vocês possam ter as próximas aulas. Gente, obrigada!